Mas voltando a essa questão que você falou, né, que quase ninguém procura essa parte de vendas, me veio um negócio na cabeça aqui. Eu gosto de mitologia, o pessoal que acompanha o podcast deve saber. E uma vez, eu tava falando de mitologia no Instagram, aí teve um cara que me segue, que ele é mais de esquerda, né? Mas é um cara super educado, né? Nunca me ofendeu assim. Mas ele falou, você não acha irônico que o mesmo deus na mitologia grega, que é o deus dos comerciantes, também é o deus dos ladrões? Eu lembrei disso agora, que é Hermes. Ele é o deus dos comerciantes, dos ladrões e de uma série de outras coisas. Só que ele é um dos únicos deuses que trabalha. Todos os outros deuses ficam lá sem fazer nada e ele tem uma incumbência. Ele leva as almas dos mortos, né? Até o barqueiro, o Caronte, que atravessa com essas almas. Então, ele é o único deus que trabalha. Por isso que ele é o deus dos comerciantes. Não porque é o deus dos ladrões. É porque ele é um deus rápido, de velocidade. Mas isso já mostra que desde lá de trás esse preconceito existe. Sendo que é uma profissão extremamente antiga e que não faz nada mais além de atender a demanda do cliente, né? Que é algo muito curioso. Olha aí, a pessoa ela fala pra seguir, a pessoa que não, eu quero comprar. Então faz o seguinte, vai lá, pega o barco, né? Vai lá, me chama lá no... Aí depois você... Sabe, é uma falta de... complexo. É uma falta de compreensão, né? Da simplicidade que ela quer fazer. das vendas. E o vendedor não busca também capacitação, né, irmão? Nenhum, isso não, é uma não, realidade. não, né? mas Isso que eu queria saber, por exemplo, além do cara não querer esconder a venda, como aconteceu aqui, esse cara do Instagram. Não, manda um direct, segue, não sei o quê. Mas o que tem que ser pra bom vendedor, então? Buscar qualificação? Cara, eu acho que é praticar, buscar uma qualificação, se tornar uma pessoa melhor, sabe? Não é porque eu vendo cadeira que eu preciso só falar sobre cadeira. Eu posso falar sobre o que o meu cliente se interessa pra cadeira. E eu acho que esse é o próximo nível do vendedor. Eu acho que o vendedor hoje ele tem que ser um reference voice, um produtor de conteúdo. Ele tem que se atualizar, que entender que o papel dele é exatamente reverberar aquilo que ele trabalha, o mercado que ele trabalha. Eu, para vender e-commerce, eu posso educar o mercado com o digital, da importância da internet. Eu não preciso ficar aqui falando, não, porque a plataforma tem um preço tal, porque eu tenho esses recursos, porque na loja integrada você pode fazer isso, aquilo, porque na Vetex... Não, eu posso educar o mercado e fazer com que as pessoas tenham interesse. E aí é o processo, porque aí um vai fazer isso, aí o outro vai já atender o cara e vai fazer o BizDev daquilo ali, de botar... E aí vai se pensando. Mas eu acho que o vendedor hoje, ele só quer a fórmula mágica de como é que eu vendo mais. Eu acompanho lá o canal do Thiago, eu vejo a galera lá, mas pô, como é que eu uso isso no meu negócio? Meu irmão, esse trabalho é teu, pô. O cara tá te dando conteúdo. Você tem que tentar, não é você ler o conteúdo e decorar, não é isso que vai te trazer resultado. Venda é esporte, é prática. Você tem que pegar o conteúdo, trazer pra tua realidade, aplicar ele, errar, aplicar de novo, fazer exercício. E o vendedor, na maioria das vezes, ele só quer saber, cara, como é que eu vendo mais, me dá mais lead, como é que o telefone toca mais. Ele quer atalho o tempo todo. É o cara que morre atropelado, que não quer ir até o sinal. Eu lembro que quando eu fui uma ótima vendedora, eu me considero hoje uma ótima vendedora, mas quando eu vendi roupa, né, lá eu tinha 22, 23 anos, tinha não lembro. 22, eu lembro que ela ganhou no Natal mais do que eu ganhava como 13º junto no exército. Vendendo roupa no shopping. E eu era uma das melhores vendedoras da loja. E aí eu lembro que eu pensei, foi ativo, né? Eu pensei, como que eu vou fazer pra vender mais? Eu ficava lá, obviamente, muito tempo. Eu ficava 10 horas lá na loja vendendo, então obviamente eu vendia muito. Tanto que depois do Natal ficou doente uns 10 dias também. Baixou a imunidade, assim. Clássico É um clássico. Era pra camarote de Salvador, pra viagem. Não, eu vendia roupa mesmo. Não. Ah, o objetivo? Objetivo? Era não, pra eu fazer... tinha que pagar uma dívida. Não, era pra fazer uma lipo, não era? Era. Objetivo estético. A pessoa com foco, com uma Objetivo meta nobre, é outra né? coisa. Ela vira uma máquina de trabalhar, né? E aí, eu lembro que eu pensei assim, putz, eu tinha muito preconceito já com venda, mas as pessoas entravam na loja procurando a roupa. Então eu falei, já tem não tô obrigando elas virem aqui, elas querem comprar. E aí, a pessoa, quando vinha perguntando sobre alguma roupa e tal, eu nunca fui aquela vendedora que ficava, tome aqui, olha, você pediu isso, eu trouxe 700 coisas. Eu perguntava, né? Ela falava, eu queria uma blusa. Eu falei, dessa cor tem essa cor, essa cor, essa cor, e tem esse modelo. Tá bom, eu quero ver só essa cor. Tá bom, aí a mulher botava. Aí se ficava feio, o que eu falava? Acho que tem alguma que pode ficar melhor do que essa. E o fato de falar a verdade... Eu ganhava a mulher na mesma hora. Então tinha um monte de clientes que foram bonita, e voltaram. Então eu falava a verdade, sem agredir a pessoa, obviamente, né? Nossa, tá horrível, essa ficou gorda. Não dá. Não, eu falava de um jeito bonito. E aí eu ganhei várias clientes. Como é que você fala? Igual você fala pra mim? Não. Tá quase gordo. É porque uma vez o Bruno perguntou um dia desses. Amor, eu tô gorda? Eu falei, tá quase. É uma boa vendedora. O Thiago Fonseca, ele fala, né? Fala a verdade.
mas fala de uma forma encantadora. O Thiago Fonseca, ele fala disso. Tem uma frase que eu falo pra ela direto, que é do Ariano Suassuna, que afirma que falar a verdade na cara dos outros é muito deselegante, né? Então dá uma segurada, né? Dá uma floreada, assim, pra não ser direto. Conta o storytelling ali, né? Exato, do exato. storytelling, E é um cuidado muito grande, porque quando trabalha com gente, né? Esse retorno na parte de vendas é muito complicado, né? Se você pega ali a parte do nosso livro, a parte de controle de objeção, que talvez seja uma das maiores habilidades, né? Porque você tá no meio de um não, e você não pode confrontar, que é esse o desafio, né? As pessoas vão para um confronto em vez de entender que é um conflito. São duas coisas diferentes, né? E elas acabam indo pro confronto, essa dificuldade, né? Então essa parte de falar a verdade é muito desafiador. Tem uma frase legal, né? Que assim, a verdade é que nem um colar de pérolas, né? O colar de pérolas, ele tem o valor dele. Então ele custa 1 milhão, ele custa 1 milhão. Custa 1 milhão aqui em cima, né? Ela custa 1 milhão. Eu posso pegar e colocar numa caixa de seda e te entregar, ou eu posso tacar no meio da tua cara. Quer dizer, 1 milhão ele vale, mas a maneira como eu entrego, ele é muito diferente, né? E quando a gente tá falando essa parte de entender do que é o bom vendedor, essa é a pergunta que O pessoal quer contratar um bom vendedor, né? E o que é um bom vendedor? O Alvaro matou a pau aqui nessa parte disso. Em geral, não é que é vendedor, é que vendedor, como tem muito vendedor no Brasil, então a fatia de pessoas, ser humano, ainda que alguns não pareçam, mas tem uma fatia de ser humano muito grande. Então as pessoas, elas querem atalho, né? Tem um amigo do Bruno Dostoiévski, né, que fala que as pessoas, elas querem um milagre, né? Mas não quer Deus. Então assim, isso é clássico na parte de vendas. A pessoa, ela quer, mas como faz no meu? Não, é só trocar carro por camiseta, sabe? É só trocar o produto. O desenho da contorno da objeção é a mesma coisa. Para mim, tem algumas coisas. A primeira coisa, para se tornar um bom vendedor, tanto que a base do meu livro que a gente lança agora em agosto, que é O Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. São esses modelos mentais. A primeira coisa é consciência. Entender o que é o seu trabalho de vendas, entender que dá para ganhar muito dinheiro com venda. Agora você tem uma escala para fazer. E muito dinheiro com venda, ele vai passar por empreender, né? Ou você vai ser um representante comercial. A gente tem representantes comerciais que participam lá que tem empresa de representante. O cara é representante e criou uma estrutura. Pessoas embaixo. O cara fatura, o cara tira pra ele, limpo pra ele, mais de 1 milhão mês, né? Trabalhando com venda. Estudou até a 3ª série. Então, essa é a primeira coisa, um nível de consciência sobre o que você quer. Essa é a primeira coisa de venda, que a maioria das pessoas não fazem. Por quê? Porque ninguém cresce querendo ser vendedor. E a outra, né? São 3 pra mim, a segunda, que é a questão do coachability. É a capacidade que a pessoa tem. Quando eu vou fazer recrutamento, é a capacidade que a pessoa tem de escutar um feedback. Então são 3 coisas. Entender, porque uma coisa é você falar, a outra é ele compreender. E a terceira, com o que ele compreendeu, se ele consegue fazer diferente. Porque como o Alfredo falou aqui, as empresas realmente estão se tornando empresas de educação. Não só para a equipe interna, como também para os clientes delas. Para parceiro, para cliente Pra e para o todos. mercado para virar canal. Ajuda, senão, como é que eu faço? Antigamente, a gente tinha quem vende produto, muito indústria sabe, era muito fácil o famoso entubar. Mas o que é o entubar? O vendedor ficava vendo como é que ele conseguia vender o máximo para mais você. uma pecinha. Só que Tanto você vai vender o que eu que vendo. nas lojas você tem loja de roupa, né? No caso, você tem que vender quanto mais peças você vende em uma venda, você tem uma melhor avaliação. Se você vende só uma, você tem que vender o cinto também, porque senão você tem uma avaliação ruim. Mas ainda no varejo, a pessoa vai usar, hoje tem os garimpos, né, de roupa usada que você consegue vender, fazer dinheiro e voltar para comprar, isso é uma beleza. Agora, quando você faz uma indústria, por exemplo, o cara vai lá e vai vender no mercado, soca lá 70 sacos de feijão lá, não tá rodando pra lá, faz o que com aquilo lá? Antigamente era muito comum. Não, faz, depois o cara ia lá, ajudava, faz uma pilha aqui, faz uma ilha no meio, põe promoção e vendia. Isso já não casa mais. Isso casava quando antigamente. Hoje quem assume no caso, né? Hoje o cara tem um sistema. Hoje o cara tem uma plataforma que ele sabe quanto que gira, qual o tempo, qual a margem de lucro, que produto faz isso. Então isso está mais complicado. Então pra mim, essa consciência, a segunda questão do coachability e a terceira que é a pergunta. Pergunta, não tem como. A coisa mais mágica que tem é perguntar. Porque se você pega o spin, que é um negócio que tem 30 e poucos anos e quase ninguém faz hoje, você vê como você faz certinho. O que é isso aí? O Spin Selling é uma metodologia. Você tem 4 metodologias que modificaram o sistema de venda mundial. E o Spin talvez foi o que mais modificou. Até o final de 80, começo de 90, se vendia um produto de 10 milhões, uma venda complexa, da mesma maneira que se vendia um tênis. Então era venda transacional. Era aquela quantidade de fechamentos que fazia uma venda acontecer. No Spin, não. O Spin, depois de ser criado, ele mostrou esse modelo que é um modelo baseado em perguntas, em que eu entendo a situação dele primeiro, depois os problemas, a implicação do problema e depois o quanto de necessidade ele tem para resolver. Percebe que quando chegou aqui no final, não tem venda. Como o Alfredo falou, não tem. Eu não preciso falar, convencer você. Você respeita o processo. O Spin Selling no final da parada, você respeita o processo de compra do consumidor. Agora, quer ver um negócio? E para você que chegou até o final,
tem um presente para você. Quando criei esse canal, Evoluindo a Mente, o intuito dele era trazer conteúdos transformadores para você aprender mais sobre geração de renda e expansão da consciência. E como quero te ajudar ainda mais, vou disponibilizar para você agora uma aula gratuita, onde você vai ter acesso a uma estratégia Prime para você ganhar de 2 a 10 mil reais por mês, trabalhando de casa e o melhor, iniciando do absoluto zero. Então, acesse o primeiro link da descrição e veja a aula gratuitamente. Obrigado por assistir e um forte abraço.